Bom final de tarde, né? Bom final de tarde, bom começo de noite. Estamos aqui no Jornal O Expresso. Deixa eu ajeitar meu cabelo, que a minha mulher fala que eu tenho que ajeitar o cabelo antes de entrevistar as pessoas, né? Então, não tem muito cabelo, mas estamos aqui entrevistando, ajeitando o que tem aqui. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui recebendo o pessoal do Freguesia Velha, Museu e Imagem, certo? Rafinha e o Diego. Certo? Vamos bater um papo legal aí. Vocês já foram vacinados, né? Já estamos vacinados. Estão vacinados, então a gente pode falar aqui sem máscara para evitar qualquer tipo de problema. Antes da gente bater um papo aí, gente, falar sobre a história de Capão Bonito, algo muito importante que vocês estão fazendo, que é ajudar a resgatar a história do nosso município, né? As nossas raízes. Nós vamos aqui agradecer os nossos parceiros, né? Certo, Thiago? Quem que são os nossos parceiros? Nosso amigo Bruno do Cimento. Bruno do Cimento tá muito alegre, cara. Sabe por quê, Diego? Ele é palmeirense, cara. Ele foi campeão paulista recentemente. Eu acho que você não gostou muito dessa alegria do Bruno, não, né? Pra mim não foi tão Não foi, tão bom, você não foi muito legal, não, né? Muito legal, não. Rapaz do céu. Olha, rapaz, então. Ele tá mas ele tá contente, né? Ele, o Bruno do Cimento, tá contente. Então, olha, quem quer construir, você que é advogado, Rafinha, constrói bastante aí, então procura lá o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem tudo que é fundamental para a construção: cimento, argamassa, vários tipos de produtos lá para o básico da construção. E o que é importante, ele tem um depósito aqui em Capão Bonito, tem outro depósito em Botucatu e outro no Paraná. Então ele está levando o nome de Capão Bonito para todo o estado e também para o Paraná. Então, parabéns ao Bruno do Cimento e todos os seus colaboradores que atuam muito bem lá na divulgação, inclusive, do nome de Capão Bonito. Quero agradecer também aqui o pessoal do Laboratório Nomoto, do nosso amigo Guilherme Nomoto. Gente, vocês sabem que saúde fundamental é prevenção, né? E o Laboratório Nomoto é o mais novo laboratório de Capão Bonito. Ele está ali na rua Floriano Peixoto. Quem cuida lá é um menino jovem, como vocês aí que são jovens, né? O Guilherme, que dá uma atenção especial e os exames são feitos de forma rápida, num bom preço, com agilidade e segurança necessária para que o profissional médico possa fazer a avaliação muito importante para a saúde preventiva, né? Bom, vá falando aqui dos nossos patrocinadores. Aqui nós estamos aqui com dois jovens, o Rafinha e o Diego, que são dois membros convidados aqui para a gente para falar um pouco do Freguesia Velha, Museu de Imagem, e que toda a história que começou lá em 2008 com o jornal, né, jornal impresso, mas que nos últimos anos migrou aí também para a página no Facebook e ajuda aí a divulgar e a manter a história do município e resgatar a história do município. Vamos lá, por ordem de idade, Rafinha, começa você, que é mais velha. Agora nós já derrubamos o Rafinha aqui. Sacanagem. Diga lá. Boa noite, Marco. Legal estar aqui hoje, junto com o Jim. Nós vamos falar aqui sobre... Diego Jim. Diego Jim. O projeto Freguesia Velha. Que é isso mesmo, o objetivo foi resgatar a história de Capão Bonito. Certo. Até pela carência, tanto nos departamentos públicos, como também talvez na iniciativa privada. Certo. Não há essa busca, né, de resgatar a história. Então a gente começou lá atrás com um jornalzinho impresso, certo. 8 páginas, era a Freguesia Velha. Teve vários colaboradores e eram vários jovens que também colaboravam. O Jim foi um dos primeiros diretores do jornal. Certo. Ele pode falar um pouquinho como é que foi. E inicialmente é isso. Tá. E aí vocês, Jim, agora fala, você ficou um tempo aí de 2008 a 2011 com o jornal, né? Jornal impresso, certo? Sim, foi isso mesmo. O jornal, na verdade, quando ele surge, foi um momento que a gente, como jovem do interior do estado, com pouca referência sobre a nossa cidade, a gente tentava entender o que tinha de importante na nossa cidade. Certo. E quando a gente foi buscando, a gente viu que tinha muita coisa interessante. Certo. Tanto como a questão da nossa Mata Atlântica ser o maior fragmento de mata preservada do estado, quanto as histórias, toda a relação que aconteceu, e a gente conversando entre um grupo de jovens. Certo. Nós éramos uns 8, 9 jovens, né? Mais ou menos. E a gente decidiu, vamos começar a organizar isso, começar a escrever e divulgar.
Certo. A época ainda a internet era muito escassa e aí a gente iniciou o jornal Freguesia Velha, Certo. já voltado para a valorização da história e da cultura da cidade. Certo. E o jornal ficou até 2011, certo? Isso. E com o tempo vocês foram migrando agora, que chegou nesse estágio de ter a página no Facebook, é isso? Vocês têm uma página no Facebook, que é o Freguesia Velha, Museu e Imagem, é isso? Exatamente. Certo. O Antônio Ozzi, que a gente... Era para estar aqui, mas não veio, mas tudo bem. Ele é um grande colaborador nosso. Certo. O Jim, eu... O Antônio não é que está preocupado, ele está com questão de mestrado, né? Pós-graduação, então pós-graduação, a gente tem que dar o desconto para ele aí. Exatamente. Né? Mas além do Antônio, quem mais que está aí no grupo que vocês lembram aí que iniciou aí o trabalho? Pode falar, vamos lembrar. Vamos lembrar. Bastante gente. O Ricardo Afonso, que é o Rick Moreno. Ricardo Afonso, Rafinha, é Rick Moreno, tudo bom. Ricardo Afonso Vaz, tá. Que tá nos assistindo aqui. Tá, sim. Quem mais? A Ágata, a namorada do Jim. Certo. A Thaís Oliveira. Certo. Quem mais? Netão, grande Neto. Ele era o carinha que pegava e o jornal ia pegar apoio cultural no comércio, né? Pra poder estar pagando. Pra viabilizar. Certo. E tem mais. Começou assim, então, Começou pessoal. assim, certo. Um grupinho de 7, 8 amigos que decidiu, certo? E aí, digam lá pra mim aí nessa vasculhamento que vocês fizeram aí, vocês acharam coisas interessantes aí, não é? Bastante coisa, viu, Marco? Sim. Várias descobertas, né? Como o certo. Jim falou aqui, da história do nosso município. Mas são tantos temas, Marco. São certo. tantos temas. E nesse projeto do Museu da Imagem, a gente também implementou para vir imagens, né? Certo. Vocês começaram primeiro com as coisas escritas. Isso, Daí, com o projeto de Freguesia Velha, Museu e Imagem, começaram a pipocar as fotos e até uns filmes, né? Sim. Também. Certo. E aí? E aí que é muito legal, porque quando a imagem é postada lá no grupo, sim. Pessoas que moram em Capão Bonito ou moraram em Capão Bonito vão lá e escrevem o sentimento dela para aquele lugar, o afeto, e conta alguma história e acaba complementando a história da imagem. Daí não vem só a imagem, sim. Vem comentários a respeito daquela imagem também. A respeito da imagem. Isso é muito legal. Isso não está impresso, está tudo lá, como que fala, na nuvem do Facebook, né? Seria até bom isso tudo tá impresso, porque são vários relatos de pessoas. Às vezes coloca a foto da praça lá, a pessoa fala que um dia estava lá e por aí vai. Certo. Agora, vocês andaram procurando aí, acharam as coisas de 1700, acharam coisas em Portugal. Explica para nós, Rafinha, ou Diego, vê quem quer explicar isso aí. Fala aí, posso falar, Diego? Fala você essa parte. Na verdade, assim, freguesia... Você quer falar o porquê Freguesia Velha, Jim? Pode falar, Rafa. Depois deixa ele falar Freguesia Velha. Quem vai falar sobre Freguesia Velha? Fala, vai, vamos lá. Porque assim, Freguesia Velha é o nome origem de Capão Bonito, sim, né? Da primeira vila, né? Isso mesmo. Certo. Tem Arraial Velho, né? Sim, que era Arraial, precursora. Mas vila mesmo, como grupo de moradias de pessoas, Freguesia Velha. Exatamente. Bom, a gente tem um site do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. Certo. O arquivo físico está lá em Lisboa, Portugal. Certo. Aí eles digitalizaram vários documentos. E eu descobri que tinha lá e tal, ninguém tinha me falado até então. Então fomos pesquisar no site. E o site disponibiliza todas essas cartas antigas e faz um pequeno resumo dela, porque as letras são bem legíveis, tem que ter uma especialidade para ler essas letras mais antigas. E a gente acabou encontrando, em pesquisa, tem que fazer um cadastro, tem que esperar ser autorizado a entrar, todo um processo burocrático lá. Você tem que mandar o RG no site. É bem complicado. E a gente conseguiu. O projeto iniciativa nossa, E aí a gente conseguiu os primeiros registros, né? Que é de 1717. 1717. Que fala da exploração de ouro. Nas minas do Paranapanema. Muito bem. Interessante. Que o governo, quer dizer, a coroa portuguesa já tinha interesses na exploração de ouro na região das minas do Paranapanema, do rio Paranapanema, né? E todos os seus rios vertentes, né? Certo, os seus afluentes. No caso, o Rio das Almas, o São José de Guapiara, né? O Rio dos Conchas, né? E, inclusive, justifica aí a questão de ter o Encanados na divisa de Capão Bonito e Ribeirão Grande, né? Exatamente.
Para quem não sabe, explica, Dinho, o que é o Encanados aí pra turma aí. O Encanados é o espaço onde eles bateavam ouro mesmo, né? Sim, eles desviaram o curso do rio. O curso do rio para ali eles poderem batear o ouro, né? E é uma estrutura interessantíssima, né? Para a época, como foi feita. E até para mim, sobre essa questão dessa história, eu não fazia ideia, quando a gente começou isso aí, eu não fazia ideia que a gente fazia parte de um espaço da maior mata preservada, Mata Atlântica preservada. E aí quando a gente descobriu isso, falou, não, mas o que tinha? Como é que esse povo sobrevivia ali? Sim. Aí a gente descobriu que havia esse processo de mineração do ouro, né? Sim. Mas a gente também descobriu uma coisa interessante, né, Rafa? Que há 10 mil anos atrás também havia um processo de mineração também nesses rios. Certo. Em todos esses afluentes do Rio das Almas, que era com os índios caigangues. Certo. Que eles também bateavam o sílex, né? Que eles usavam para fazer pontas de flechas. Então ele já vinha por esse processo. Já vinha um processo de bateia. Isso. Bateia que nós vamos explicar para o pessoal usar a bateia, aquela tipo de uma bacia, né? Isso, geralmente de madeira, né? Que o pessoal colocava e procurava o ouro ali. Né? Ouro, isso. Agora, nessa época, em 1700 e pouco, Rafinha, as informações que vocês têm comenta-se muito que isso foi explorado por jesuítas, bandeirantes e possivelmente escravos, né? Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, Marcos. Escravos, também índios, né? Também escravizados. Também. Índios escravizados e negros escravizados. Negros e índios escravizados, né? Inclusive, aquele historiador Aloysio de Almeida, sim. Falando dos ouros, né? Sim. Ele fala que foi tirado 14 quilos em 1726. Olha. É pouco, né, em relação às Minas Gerais, né? Olha quem está nos assistindo aqui. O padre Benedito Carlos Gomes, né? Benedito Carlos Gomes é uma homenagem, acho que o Carlos Gomes também ele tem, né? Que é o autor do O Guarani. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui, padre Benedito, e tá vendo um pouco da história. Então fala o que, Rafinha, que você está falando aí? Então, os 14 quilos de ouro que foi tirado em 1726, segundo Aloysio de Almeida, né? O 14 quilos de ouro. Pra época era pouco, porque tinha Minas Gerais que o reinado tirava mais, né? Mas 14 quilos de ouro mas não é pouco não, né? Mas o ponto culminante mesmo foi em 1728, porque Capão Bonito recebeu, vamos dizer assim, a primeira autoridade oficial do reinado vindo da capital para Capão Bonito. Em 1728. Tá. Quem que veio que é o tal do governador da província de São Paulo, Caldeira Pimentel. E ele veio aqui em virtude da importância que estava tendo na época. Sim, essas minas de ouro. Da exploração de ouro. Certo. E ele veio junto com o secretário dele, vieram a cavalo, demoraram 22 dias para chegar da capital para Capão Bonito. 22 dias? 22 dias. Está escrito isso na carta, né? Certo. Que a gente acessou nesse site de Lisboa, né? Certo. 22 dias. Para chegar de São Paulo até Capão Bonito, provavelmente... Vamos lá, estão falando aqui Freguesia Velha, o nome de Freguesia Velha. Para quem não sabe, a povoação de Capão Bonito, ela começou inicialmente nas margens do rio São José de Guapiara, depois ela foi transferida talvez pela exploração de ouro, né? Sim, provavelmente. Perto de Ribeirão Grande, onde hoje é a fábrica de cimento ali, né? Exatamente. E lá foi instalada a primeira comunidade depois do Arraial Velho, sim, que foi a Freguesia Velha. E lá tinha também uma capela para Nossa Senhora da Conceição. Exatamente. Que acabou motivando a transferência depois aqui para a Fazenda Capão Bonito. Exato. Onde já era um fluxo tropeiro, né? Já era um fluxo tropeiro, né? Em anos depois, né? Bom, então o governador da província veio aqui... Veio para cá, e interessante que ele colocou um imposto chamado Chapins da Rainha. Sim. Que era para as despesas pessoais de Dom João V, cara. Sei. Como é que era o nome do imposto? Imposto dos Chapins. Chapins da Rainha. Isso está escrito na carta. E além disso, ele instituiu um corpo burocrático. Colocou ajudante de número, tenente, capitão, infantaria. Certo. Colocou 2 alferes, um sargento. Então ele colocou uma comitiva boa aí. Sim, pela importância que havia criou uma superintendência das minas do Paranapanema. Certo. Perante o reinado, né? Tá. E até uma corte uma pequena corte de justiça com 2 funcionários. Um meirinho para levar as decisões e um escrivão das execuções. Certo. Interessante isso daí. Mas só que durou só uns 8 anos.
Essa questão aí durou pouco tempo. Isso tudo em Arraial Velho. Em Arraial Velho. Isso Velho. Aí, porque provavelmente deve ter achado o ouro em maior abundância em outro lado e falar, viu, aqui tá muito difícil de tirar, vamos tirar lá nas Minas Gerais, é isso? Exatamente, Minas Gerais e Goiás. Certo. Aí E a Piaí tava começando também a aparecer ouro. Sim. E aí, o que o governo fez? Transferiu a superintendência das minas do Paranapanema para Piaí. Entendi. Que era em maior abundância. Exatamente. Mas ficou os faisqueiros, né? Sim. Aqui na região ainda. Sim. Daí o tal de João Coelho Duarte, que é um cara que veio de Minas Gerais, na época forte mesmo. Sim. Consta que ele trouxe 900 escravos. Sim. É bastante. Sim. Uma escravo, tropa grande. Uma tropa. Rapaz, Diz que ele era um grande minerador em Minas e veio para cá. Certo. E depois dessa queda, né, abrupta da exploração, de não ter mais para batear o ouro, ele até escreve na carta que alguns escravos se estavam alimentando de milho que plantavam, não podendo, por causa da miséria, pagar os R$500. Sim. Embrenhavam-se nos matos para não serem apanhados e presos, sabendo-se já de antemão que uma busca ninguém ia fazer, devido à grande extensão que é a Mata Atlântica, né? Sim. E aí começou só os agricultores e os faisqueiros, né? Certo. E aqui foi transferido para Piaí. Piaí. Para quem não sabe, a Piaí tem lá o Morro do Ouro, né? Do Ouro. Que foi explorado até a década de 40 Isso. do século passado, inclusive por uma empresa japonesa explorava o ouro, porque em Piaí havia ouro em abundância. Bem, a gente sabe que se procurar pela nossa região vai achar ouro, né? Sim. Vai achar ouro. Mas depois desse período aí que vocês encontraram aí da questão aí do ouro, dessas coisas do Brasil colonial, o que mais que vocês andaram levantando aí, que tem foto, imagem? Conta pra nós aí, Diego, o que vocês acharam de interessante também? Então, aí, uma outra coisa também que aconteceu durante esse processo entre 2010 e 2011, a gente pegou e construiu um blog. Já era um momento que estava mudando, né? Nesse blog a gente começou a colocar também algumas matérias. E aí a gente tinha, muitas pessoas vinham trazer informações pra gente, a gente começou a utilizar lá. Mas quando a gente montou esse grupo no Facebook, então apareciam muitas imagens. Então a gente pegou muita coisa sobre a construção da igreja, certo. Fotos da construção da igreja, certo. da nossa igreja matriz, como elas foram. E muita coisa das ruas que a gente nem sabia como eram, e os relatos que as pessoas iam trazendo. Então uma coisa muito rica também. A parte das fotos de registro de imagem é tão rico, a gente não imaginava que ia chegar a tanta coisa assim. Certo. Então você... Tem outros grupos que também fazem isso no Face de Capão Bonito. De colocar fotos antigas e colocar memória. O que mais que tem além de vocês? Quem é que tem? Eu acho que é aquele Capão Bonito Lembrança que coloca alguma coisa também, né? O João Matarazzo. Tem um cara que... do João Matarazzo. João Matarazzo sempre ele... Que também lá tem um a gente sempre, às vezes, compartilha coisas dele também. Sim, normal. Um ajuda o outro, exatamente. Não há uma disputa, assim. Mas, assim, o nosso foco mesmo foi trazer, né, essa política pública de colocar o Museu da Imagem virtual para as pessoas, para estar ali disposto. E surgiu na época da pandemia, né, Jim? Sim. Que as pessoas e aí vocês têm muitas fotos, filmes apareceram, alguns não? Apareceram filmes lá, o pessoal postou filmes lá, sim. Deixa eu me lembrar. Tem do Paderlindo alguma coisa. Sim. Tem do Balaio, né? Do Rojão. Do Rojão, tem da Intervalos também. Nossa, esse daí teve, eu acho que uma das maiores compartilhamentos. Certo. Nossa, teve mais de 5 mil, cara. Tá, eu vou falar para vocês, tinham antigamente o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda da época do Getúlio Vargas, depois se puder dar uma estudada, talvez tenha alguma coisa de municípios. Depois vocês dão uma cutucada, ver se acham alguma coisa antiga aí de filmes, né? Mas, gente, tá de parabéns o trabalho que vocês fazem aí. Eu acho que a gente tem que realmente incentivar isso aí, né? Sim. Você vê fotos da cidade como era antes, né? Vocês não pensam em fazer filmagem de pessoas assim de uma certa idade para ter relatos da cidade? Já pensaram nisso? Sim, isso é algo que a gente sempre pensou, a gente não conseguiu por tempo mesmo, que a gente tem para dedicar, a gente não conseguiu fazer ainda totalmente isso. Certo. O que a gente fez, que vai sair agora no começo de maio, é uma edição especial impressa do jornal Freguesia Velha. Certo. Aí a gente vai falar um pouco sobre o Faustininho, tem umas histórias bem interessantes.
Faustino Cesarino Barreto. Exatamente. Lendário Faustino Cesarino Barreto. Tem umas outras questões também sobre a própria história da igreja, umas questões também falando um pouco sobre a nossa região, a parte ambiental da nossa região. Enquanto a gente tá batendo um papo aqui, então o Thiaguinho soltou várias fotos bonitas da nossa cidade, do Jacira, de outras coisas mais da Escola Jacira. Aqui acho que essa aqui é da Nossa Senhora da Ajuda, não, da desencarroçadora de algodão, não sei se é Nossa Senhora da Ajuda ou é outra aqui. Sim. Nossa Senhora da Ajuda, porque aqui nós tivemos um período que nós tivemos a economia, vamos lá, a experiência que a gente teve de muitos anos aí de jornal, e nós tivemos ciclos econômicos, né? O primeiro ciclo econômico nosso foi o ouro. Sim, certo? Depois o tropeirismo, né? E depois a agricultura, mas o primeiro da agricultura nosso foi o algodão. Né? Que nós tivemos várias fábricas aqui que eram de desencaroçar o algodão, né? Capão Bonito acho que chegou a ter 3 ou 4 fábricas de algodão. Uma que era onde era hoje uma antigo Materiais Galvão. Sim. Era uma. E onde hoje é o centro, que era o Vida, também era uma, que era a nossa fábrica de desencaroçar o algodão, Nossa Senhora da Ajuda, né? Então, e você vê que o Nossa Senhora, aqui, Evandro Salu, Getúlio Vargas era um grande admirador do Padre Arlindo, tanto que o sonho dele era conhecê-lo, assim se fez. Olha, que bom, vamos levantar essas informações que são importantes para a história da cidade. Sim. A gente falando então do ciclo do algodão, depois do ciclo do algodão nós passamos para o ciclo dos suínos. Né? Tanto que tem a história do Francesco Matarazzo, que ele teve uma empresa de banho. Olha, não, né? Vamos derrubar junto com vocês essa história de que a primeira fábrica foi em Sorocaba. Não é verdade. Não, foi aqui. A primeira fábrica foi em Capão Bonito. Tanto que comenta-se que o Conde Matarazzo, Francisco Matarazzo, ele tinha um contato com um padre da época que estava em Capão Bonito, e o padre o ajudou, porque quando ele desembarca, não sei se vocês sabem, quando ele desembarca em Santos, ele trazia alguns produtos, né, para vender, e ele perdeu tudo que caiu no mar na hora de desembarcar, né? Então tem um programa na The Story canal lá que fala sobre os gigantes do Brasil, e o Matarazzo é um deles. Então quando ele desembarca, ele perde parte da carga que ele tinha trazido da Itália para fazer a sua vida econômica no mar. Aí ele tem que começar do zero, e parece que ele buscou o padre daqui. E olha, gente, nós vamos junto com o Freguesia Velha aí, levantar essa informação de que vamos desmistificar isso na história de que a primeira fábrica foi em Sorocaba, que Sorocaba está querendo roubar esse feito nosso. A primeira fábrica do Matarazzo foi em Capão Bonito, né? Eu tenho até uma pessoa que vai entrar em contato com vocês para passar essa informação. E depois aí da questão dos suínos, nós tivemos cereais, né? Depois mineração, e hoje agricultura e reflorestamento, que é o forte nosso. São ciclos econômicos, né? Sim. Que acabam movendo a cidade, certo? E a cultura nossa, né? Ela acaba tendo um desenrolar a partir desses processos, né? Não tem como falar, né? Por exemplo, eu acho que vocês levantaram a questão cultural. Por exemplo, o tropeirismo tem muito a ver, né? Total. Estimulou a nossa cultura, né? Sim, total. O que vocês levantaram disso aí, do tropeirismo aí com relação à nossa cultura? Bom, geralmente a gente fala da Fazenda Capão Bonito, né? Por ser o fluxo tropeiro que passava por aqui. E o motivo também porque o padre Manuel Carneiro queria que a vila de freguesia viesse para cá, né? Para a fazenda. Porque ele já via que aquele fluxo tropeiro, que era uma rota comercial fantástica criada na época, ele conseguiu com o José Inácio, o coronel, a transferência da vila e tal. Mas, olha, essa parte de cultura tropeira eu não pesquisei tanto, Marcos. Sim. Mas ela tem sim o seu impacto aqui. O que eu acho que a gente pode falar sobre essa questão é que esse grande fluxo de pessoas passando por aqui, ele influenciou totalmente. Se você olha, por exemplo, o conceito da cultura caipira, ou do caipira, que vem de caipira, né? O cortador de mato. Sim. Então tem essa relação, tanto do fluxo do ouro, quanto dos tropeiros, as pessoas que foram parando, ficando aqui, elas foram misturando. Então a gente tinha esses faisqueiros, quando o Rafa fala, quando acaba essa exploração do ouro,
vários ficaram por aqui, escravos, indígenas, dentre tropeiros também, que acabaram ficando aqui na região. Então, se você pega a própria... Houve uma mistura de cultural. Houve uma mistura de culturas, e essa mistura é o que propiciou o que a gente conhece como a cultura caipira, que é a própria comida dos tropeiros, a forma como eles se alimentavam, que a gente ainda tem muito disso. Sim. Tem muito de milho na comida. Exatamente, isso tem total relação. Tanto que vocês fazem aí um apontado que para sobreviver comia o milho. Comia o milho, né? Exatamente. Então, ó, você vê, então nós temos, típico da nossa região, aproveitar o milho, né? Exatamente. E esse próprio fluxo dos tropeiros passando por aqui, ele propiciou para a gente um contato tanto com Paraná quanto com a capital São Paulo. E a nossa cultura sempre teve essa efervescência de muitas pessoas passando por aqui, né? Sim, e aí essa mistura de informações acabou tendo uma cultura diferenciada. Uma cultura diferenciada. Tá. Deixa eu perguntar aí para vocês. Vocês também fizeram um relato histórico-político das coisas, né? Porque eu vi que vocês têm um cuidado, vocês vão fazer algo especial agora para o Faustino Cesarino Barreto, né? Que foi vereador e prefeito na cidade, né? Algo muito importante você preservar. Você falou de Coronel José Inácio, né? Sim. Pessoal, onde é que fica a Avenida Coronel José Inácio? Fica na frente do Caican. Entendeu? Então a gente tem que lembrar que muitas das ruas nossas, né? Tem uma vinculação com aquelas pessoas que colaboraram com a nossa cidade. Isso a gente tem uma coisa importante. Frederico Martins, Coronel José Inácio, né? Cônego Luiz, né? Cônego Luiz de Almeida Moraes, né? Que é aqui perto, né? Coronel Ernestino, são todos lideranças políticas. Justiniano, na Vila Aparecida nós temos muitas ruas que homenageiam lideranças políticas nossas. A Capitão Calixto, né? Capitão Calixto, eu vi uma foto dele de vocês lá no museu, né? Que vocês colocaram do Capitão Calixto. E o importante que eu acho que vocês acabaram desmistificando alguns relatos históricos, né? Ao levantar informações, certo? Com certeza. Do Capitão Calixto, principalmente, talvez. A questão que ele, na verdade, ele queria que a linha do trem viesse para cá. Sim. E aí eu não sei porquê. Eu era adolescente e eu via, talvez, os mais velhos, assim, não, ele não queria, porque ele ia espantar as galinhas, não ia deixar as galinhas chocadas. Trazer forasteiro. E também. Mas ele tem uma carta impressa dele no jornal, né? Que a gente resgatou, que ele defende a linha ferrenhamente. A vinda do trem. Do trem. Então vamos lá, gente. É importante que vocês estão falando aqui desmistificar isso. O Capitão Calixto, ele não queria, é mentira, que ele não queria que o trem viesse para Capão Bonito porque espantaria as galinhas e traria forasteiro para a cidade. Ele queria, tanto que há relatos no jornal, eu estou me comprometendo aqui também com os meninos, nós vamos passar várias edições de jornais antigos que o Expresso digitalizou, vai ficar à disposição de vocês, né? Isso não é verdade. O Capitão Calixto, ele queria que a ferrovia viesse. A ferrovia não veio por uma questão econômica. Ela acabou indo para Buri porque o trajeto era mais barato por Buri. Porque aqui, para chegar até Capão Bonito ou passar por Capão Bonito, o gasto com pontes era maior. Exatamente. E isso implica em um valor alto naquela época, você ter que fazer as pontes. Então, vamos resgatar. Importante o trabalho de vocês, porque vocês estão resgatando a verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês da igreja, vocês tiveram acesso a alguma coisa, informação da igreja? Algumas coisas, acho que na época, mais sobre a construção da igreja. Mas assim, documentos da igreja, vocês não tiveram acesso ainda, não? Não, o Antônio Oz, eu acho que ele pode ter tido mais esse acesso, mas a gente ainda não conseguiu organizar essa parte. Então vamos falar aqui com o padre, aproveitar que o padre Benedito tá assistindo a nossa live, gente. Tem algo que vocês poderiam pedir para a igreja para vocês estudarem. Sim. Que são os livros tombos, principalmente o livro tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora Conceição. Né? Pedir autorização para o padre, logicamente ele vai pedir para o bispo, para que vocês possam ler o livro tombo. Porque eu acho que é o maior arquivo histórico do município. Né? Quem não sabe, o padre ele tem que fazer um tipo de um diário, né, das suas atividades e das atividades da cidade. E isso deve estar tudo guardado no livro tombo da Igreja Matriz de Capão Bonito. Exatamente. Sim. Que é algo interessante, né? Não, algo precioso.
O que vocês querem falar mais de coisa interessante? Eu ia falar uma questão também relacionada a essa questão política que a gente descobriu, que isso foi muito interessante, inclusive foi o Chitão que passou isso pra gente, que o Rafa escreveu a monografia do Pedro Lara Dante. Pedro Lara Dante foi um filho do Estevam Dante. Exatamente. Tanto que é uma informação que a gente percebeu que foi muito curioso quando você vai e você vê a foto dos prefeitos de Capão Bonito, você vê que o Estevam Dantes é o único que é um desenho, que foi o Pedro quem fez. E o Pedro teve um papel importantíssimo durante a ditadura. Sim. Ele foi uma pessoa também que inclusive foi exilado, né? Nós temos a ficha dele no DOPS. Do Pedro Lara Dante? Exatamente. Filho do Estevam Dante. Você fez a biografia dele? Isso? Eu fiz a monografia. Monografia dele, tá. Isso foi em 2006, 2005, era aquele concurso de monografia que teve. Ainda com a Alice, secretária na época. E o que vocês levantaram lá? Então, a gente levantou coisas muito interessantes. E isso a gente ainda não conseguiu confirmar exatamente, mas a gente ainda está nessa busca. Que ele foi a pessoa que criou o Zé Carioca. Isso aí passou para o Walt Disney. Tem um relato de um cartunista que conheceu ele na época e ele relata isso, que quem fez esse processo foi o Pedro Lara Dante. Ele quem fez o primeiro desenho que depois passou, que o Walt Disney usou e ficou super conhecido. Explica para as pessoas, Rafinha, quem foi o Pedro Lara Dante, para as pessoas entenderem. Pedro Lara Dante, ele nasceu em Capão Bonito. Sim. Filho de um prefeito, Estevam Dante, que foi o responsável pela construção do Jacira. Sim. O Pedro estudou no Jacira. O Mário Geminiani foi professor dele. Sim. E depois ele tinha muito dom de desenhar e começou a trabalhar nos grandes jornais do país. A partir da década de 40, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro em alguns jornais. Fazia charges com caricaturas dos generais. Teve que sair do país. Depois retornou e era da imprensa. Outra informação interessante também, né, Rafa? Quando ele foi exilado, que ele teve que sair do país, ele conheceu o Picasso, né? Consta que ele conheceu o Picasso. Ele foi exilado quando? Eu não me lembro. A partir da década de 70. 70, né? Talvez 71. Ditadura militar. Sim, isso, né? Durante a ditadura. Ele foi exilado, né? E ele era filho e era pintor, né? Sim, pintor, chargista. Ele morava onde? São Paulo? Morava em São Paulo e eu acho que a partir de 1986 ele veio e começou a morar em Itapetininga. Ficou mais próximo. Faleceu lá em 92. Faleceu em 92. Sim. E a gente precisa até visitar o Museu Carlos Aires de Itapetininga para ver se não tem alguma obra dele lá, que eu desconfio que tenha, porque ele tinha um amigo lá chamado Antônio Arthur de Castro Rodrigues. Sei. Que era um advogado bem antigo lá, e ele veio uma vez para Capão Bonito e conversou comigo e contou essas intimidades do Pedro, que eles eram amigos. Certo. E falou que tinha uns quadros dele lá. Só que após a pandemia a gente não teve ainda como ir lá e tal, mas é um projeto também de se buscar esses quadros lá, ou uma cópia, uma foto, alguma coisa para complementar. Tá. Muito interessante, o resgate da história um pouco de Capão Bonito, né? E aí você foi resgatando. Então eu não sabia. Foi Estevam Dantes que pediu a construção da escola de Jacira? Foi na gestão dele. Na gestão dele, Estevam Dantes. Olha, muito interessante. E aqui estamos falando para a gente lembrar também do Frei Ponciano, mas vamos lembrar, na área religiosa nós tivemos Frei Ponciano, Padre Arlindo, Cônego Luiz, Padre Pedro, né? Cônego Pedro, né? Foi prefeito, ficou muito tempo. Padre João Moderiano, que tem uma história muito polêmica na cidade, né? Diziam que o Padre João Moderiano teria amaldiçoado a cidade. Não é verdade também. Vocês podem procurar no livro Tombo. Eu tive a possibilidade de ver o livro Tombo da nossa paróquia. E nesse capítulo, o Padre João Moderiano foi um ótimo padre. Ele era italiano, né? Sim. E contribuiu muito com a cidade. E temos mais, Padre Arlindo, né? Padre Arlindo Vireda, que foi muito honrado aqui em Capão Bonito, né? Por ser filho de Capão Bonito. Então nós temos bastantes levantamentos também, porque a Igreja Católica acho que proporcionou isso ao longo dos anos, fotografias e essas coisas que eu acho que vocês têm lá, é isso? Sim, uma boa parte tem essa ligação mesmo, né? Porque a história de Capão Bonito está intimamente ligada com a questão religiosa, totalmente. Eu acho que foi o centenário, né, da construção do prédio da igreja ano passado, se não me engano. A igreja é de 1920. Há uma controvérsia porque eles
A igreja entende que ela só é considerada terminada quando ela é, vamos dizer assim, quando o bispo vem e faz a primeira missa. Certo. Certo? E nesse caso, parece que a nossa, embora esteja lá em 1920, não foi comemorado o centenário, não sei porquê, mas vamos descobrir um dia ainda por que não foi comemorado o centenário da nossa igreja matriz, né? Que ela foi reconstruída no mesmo lugar, né? Exatamente. Sim. A gente tem Era um de álbum... duas torres, né? Era de duas. Duas A torres. gente tem um álbum no grupo Freguesia Velha, Sim. em que tem uma que é a gente fez um especial sobre o centenário. E aí Certo. tem muitas fotos da igreja. Tem mais de 100. Tem mais de 100 fotos. Mais de 100 fotos da Mais de 100 igreja? fotos, uhum. Isso aí num álbum lá que pode ser achado pelo Facebook? Pode ser achado. Se você entrar lá no grupo do Facebook Freguesia Velha Museu da Imagem, Certo. aí vai ter lá o link das fotos, tem os álbuns. Aí lá vai achar. Deixa eu perguntar, as pessoas que queiram participar, ajudar, mandar fotos, vídeos, o que ela tem que fazer? Ela tem que achar a gente lá no grupo do... Entrar no Facebook? É um grupo, não é uma página, é um grupo mesmo, que daí é colaborativo. Certo. Daí entrando no grupo lá, pode postar Pelo as fotos. Facebook, isso? Exatamente. Aí entra lá e pede para postar, manda as fotos lá e é postado. Pode postar direto, aí a gente só faz a moderação, porque a gente tem uma rigidez de manter somente essa função da história da cidade mesmo, né? Não deixamos outra coisa entrar. Então, sendo a história da cidade, mandando lá, já vai ser publicado. Tá. Siga lá, Rafinha, o que mais que Não, você é quer isso falar? mesmo, o Jim falou tudo. A pessoa quiser publicar, comentar. Entrar no grupo lá pelo Facebook, Freguesia Velha Museu e Imagem, isso? E aí entrar lá e enviar. E aproveitar as fotos, os relatos, tem muitas coisas lá interessantes. Tá certo. Muito bem. Rafinha, você que é mais velho, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só agradeço o espaço. Para quem está nos assistindo, pode acessar lá o grupo, muito interessante. Pode passar um grande tempo lá, porque tem muito arquivo lá. E é isso aí. Continuaremos com o nosso projeto. Jim, você quer falar alguma coisa ou não? Eu queria deixar uma frase, porque para mim esse processo de busca, que desde que eu tinha lá meus 16 anos, quando a gente começou, foi muito importante, porque eu senti o conceito de pertencimento na cidade e a importância de que ela tem, né? Então, eu acho que quem não conhece seu passado se perde no fio da história. Então, é importantíssimo que a gente tenha acesso à nossa história para que a gente entenda de onde a gente veio e a gente possa olhar para onde a gente vai. Tá certo, muito bem. Ó, o José Gaspar, boa noite, Marcos. Estou assistindo a Igreja Matriz, tem 107 anos, era de 1915. Bom, essa é uma controvérsia que existe, que a gente precisa até do pessoal da igreja, porque lá na igreja está lá 1920 como se tivesse concluída. Quando iniciou, você está certo, Zé Gaspar, ela pode ter iniciado a obra dela em 1915, né? Mas isso aí nós temos que resgatar, né? Fazer a Freguesia Velha resgatar isso aí. Bom, eu agradeço vocês, quero colocar o Jornal Expresso à disposição de vocês, né? Sempre que vocês acharem necessário, o jornal está à disposição para que a gente possa divulgar os relatos, fotos, imagens da nossa história. E eu concordo plenamente com o que você disse. Quem não valoriza o seu passado, certamente não vai ter um futuro promissor, né? Porque tudo aquilo que a gente passou em anos anteriores, no mínimo, é exemplo para que nós não voltemos a errar no futuro, né? Então, o passado é muito importante, valorizar as pessoas que têm experiência de vida. Eu fico muito feliz quando eu converso com pessoas de mais idade que me passam algumas informações. E aprender não tem idade para você aprender, exatamente, né? Então, é muito rico a gente poder ter a imagem da nossa cidade e ter a nossa cidade com a sua história preservada. Então, de parabéns vocês do Freguesia Velha. E como eu disse, o jornal está à disposição. Mais alguma coisa? Não, só isso, Marcos. Valeu. Então, pessoal, eu queria agradecer muito ao Rafinha e o Diego Jim, né, que estiveram aqui contando um pouco para a gente do Freguesia Velha Museu e Imagem. Eles já deram a dica de como você deve procurar para acessar e colaborar. E colabore você também para a manutenção da história do nosso município, que é muito importante a gente prosseguir
sabendo de onde viemos. Certo? Valeu, pessoal. Valeu.